Olá a todos no meu canal do YouTube. No vasto oceano da história, há figuras que cativam nossa imaginação e desafiam nosso entendimento. Entre elas, J.P. Morgan surge como um enigma fascinante, cuja vida e legado são envoltos em mistérios e contradições. Neste texto, embarcaremos em uma jornada para desvendar os segredos por trás desse magnata dos negócios, cujo nome evoca poder, influência e controle. Descubra como um homem com uma mente afiada, astúcia implacável e uma rede de conexões aparentemente infinitas moldou a história financeira dos Estados Unidos. Prepare-se para mergulhar em uma narrativa repleta de intrigas, sucessos extraordinários e dilemas éticos que permeiam a trajetória de J.P. Morgan. Convido você a explorar esse universo intrigante que se desenrola diante de nós. Quais foram as verdadeiras motivações de J.P. Morgan? Como ele navegou pelos desafios e dilemas éticos que viveram em seu caminho? Quais segredos ainda estão ocultos nas entrelinhas de sua trajetória? A fascinante história de J.P. Morgan. J.P. Morgan tinha tudo isso. Ele foi proprietário da primeira empresa a alcançar a marca bilionária. Dominou várias indústrias lucrativas no país. Por diversas vezes, a economia dos Estados Unidos dependeu das ações de J.P. Morgan. Com uma palavra ou um simples movimento de caneta, ele poderia salvar ou condenar uma empresa ao colapso financeiro. Amado por alguns, admirado por outros, J.P. Morgan foi e sempre será um homem único. Esta é a história dele. John Pierre Paul Morgan nasceu em Connecticut em 1837, em circunstâncias privilegiadas. Seu pai, Junius Spencer Morgan, já era um rico banqueiro, garantindo a John a melhor educação que o dinheiro poderia comprar. Seu pai desejava que John seguisse seus passos como financista. No entanto, apesar de ter nascido em uma família rica, John teve uma infância solitária. Era uma criança doente, sofrendo regularmente de tosse violenta, convulsões e várias doenças, como a escarlatina. Suas condições de saúde o impedem de brincar ao ar livre com outras crianças. Em vez disso, ele prefere estudar e aprender sobre finanças. Em determinado momento, John foi enviado para viver nas Ilhas dos Açores, no meio do Oceano Atlântico, para se recuperar de sua condição. Lá, ele ficou quase um ano, longe de sua família, até estar suficientemente recuperado para continuar seus estudos. Em 1857, aos 19 anos, John já havia estudado em Boston, Suíça e Alemanha, pronto para ingressar no mercado de trabalho. Seu pai era sócio de um banco em Londres chamado George Peabody Co., e graças a ele, John conseguiu um emprego em Wall Street no banco responsável pelos interesses de Peabody na América. Parte do trabalho de John era redigir relatório para a empresa de seu pai, detalhando os acontecimentos financeiros e políticos nos Estados Unidos, que na época ainda era um mercado emergente. Desde jovem, seu pai temia que John fosse imprudente e temperamental demais para ser um financista de sucesso. Ele acreditava que John precisava aprender moderação e responsabilidade. Em 1859, durante uma viagem a Nova Orleans, John fez uma aposta aparentemente imprudente usando o dinheiro da empresa para comprar um carregamento de café brasileiro que não encontrou comprador no porto. Embora tenha conseguido vendê-lo e obter um bom lucro, uma atitude de John não era bem vista pelos membros mais antigos do banco, incluindo seu próprio pai. Em 1861, aos 24 anos, John deixou a segurança e a estabilidade de uma empresa estabelecida para fundar sua própria empresa, que atuava como agente do banco de seu pai na Inglaterra. Nesse mesmo ano, John se casou com seu primeiro amor, Amélia Sturgis. No entanto, a felicidade de John foi breve, pois Amélia faleceu apenas 4 meses após o casamento, deixando-o vivo aos 24 anos. John mergulhou ainda mais em seu trabalho e, ao mesmo tempo, os Estados Unidos enfrentaram a Guerra Civil. Embora não tenha lutado na guerra, John lucrou financeiramente com ela, como financiando a compra de fuzis excedentes do governo. No entanto, sua postura e lucro de guerra não eram populares entre o público e o governo. O magnata das ferrovias. Em 1871, John viu a oportunidade de se associar a um dos principais financiadores do país, Anthony Drexel. Juntos, eles fundaram um banco comercial privado chamado Drexel, Morgan & Co., que mais tarde seria renomeado para J.P. Morgan & Co. Esse banco seria administrado por John pelo resto de sua vida e serviria como precursor do gigante bancário moderno conhecido como J.P. Morgan Chase. No início de sua carreira, John atuava como intermediário nos negócios, conectando investidores ricos e visionários na troca de uma parte dos lucros. No entanto, à medida que acumulava mais riqueza pessoal,
John passou a financiar muitos projetos por conta própria. Ele identificou o sistema ferroviário americano como seu primeiro grande investimento. O sistema ferroviário dos Estados Unidos cresceu rapidamente durante o século XIX, impulsionado pela expansão territorial, pela industrialização e pela demanda por transporte de mercadorias e passageiros. O J.P. Morgan percebeu o potencial desse setor e decidiu investir fortemente nele. Ele começou a adquirir ações de empresas em dificuldades financeiras, negociando com os acionistas para obter controle sobre essas empresas. Em seguida, ele reorganizava essas empresas, eliminando a concorrência e consolidando suas operações em uma única empresa maior e mais eficiente. Esse processo ficou conhecido como morganização e foi amplamente utilizado pelo J.P. Morgan em seus empreendimentos ferroviários. Com o tempo, o J.P. Morgan se tornou um dos principais financiadores e controladores do setor ferroviário nos Estados Unidos. Ele consolidou várias empresas de manutenção importantes, como a Northern Pacific Railway, a Southern Railway e a New York Central Railroad, criando um império ferroviário unificado. No entanto, a influência de J.P. Morgan no setor transmitido não se limitava apenas às operações comerciais. Ele também desempenhou um papel fundamental na organização e financiamento de grandes projetos ferroviários, como a construção da Ponte do Brooklyn e a expansão da Southern Pacific Railroad até o oeste. Sua habilidade em obter financiamento para esses projetos e sua capacidade de persuasão junto a investidores e governos tornaram-no uma figura proeminente e respeitada no mundo dos negócios e das finanças. A consolidação bancária e o poder de J.P. Morgan. Além de suas atividades no setor ferroviário, o J.P. Morgan também desempenhou um papel crucial na consolidação e no fortalecimento do sistema bancário dos Estados Unidos. No final do século XIX, o sistema bancário americano era fragmentado e sujeito a crises financeiras frequentes. Para resolver esse problema, o J.P. Morgan trabalhou arduamente para consolidar vários bancos e criar uma estrutura bancária mais estável e centralizada. Em 1895, ele liderou uma fusão de várias instituições financeiras para formar o National City Bank of New York, que se tornou um dos maiores bancos dos Estados Unidos. Posteriormente, ele também ajudou a consolidar o mercado de títulos e a criar um sistema de compensação e liquidação mais eficiente. O controle que o J.P. Morgan exercia sobre o setor bancário e financeiro era imenso. Sua influência se estendia desde Wall Street até Washington, D.C. Ele tinha acesso direto a presidentes, políticos e empresários influentes, e suas opiniões e decisões eram levadas em consideração nas principais questões econômicas e políticas. Sua influência também se estendia além das fronteiras dos Estados Unidos. J.P. Morgan desempenhou um papel significativo na reorganização das finanças de países como o Brasil, a Grécia e o Egito, ajudando a estabilizar suas economias e garantir empréstimos internacionais. No entanto, o poder e a influência de J.P. Morgan também geraram críticas e controvérsias. Ele foi acusado de exercer um monopólio sobre o setor bancário e de usar sua influência para obter vantagens pessoais. Ele também foi um dos principais alvos dos defensores da regulamentação financeira e dos movimentos populistas da época. O legado de J.P. Morgan. J.P. Morgan faleceu em 1913. Deixando para trás um legado complexo e duradouro. Sua carreira e suas conquistas financeiras deram uma marca indelével no mundo dos negócios e das finanças. Ele foi um dos principais arquitetos da consolidação do setor bancário americano e da criação de uma estrutura financeira mais estável. Sua influência e seus métodos de negociação moldaram o mercado financeiro e influenciaram a forma como os negócios eram cuidadosos. No entanto, seu legado também é marcado por questões éticas e polêmicas. Sua busca pelo lucro e sua concentração de poder foram questionadas por muitos, e sua imagem é frequentemente associada a um período de desigualdade econômica e instabilidade financeira. Apesar das críticas, é inegável que J.P. Morgan foi um dos maiores e mais influentes empresários da história. Sua visão, inspiração e habilidade para identificar oportunidades e assumir riscos o transformaram em uma figura lendária nos anais do mundo dos negócios. Ao longo deste texto, desvendamos os segredos de J.P. Morgan, revelando a complexidade de um homem cuja influência se estendeu além dos limites do mundo financeiro. Sua história nos mostrou o poder da estratégia, da visão de longo prazo e da capacidade de construir relacionamentos poderosos. No entanto, ainda resta muito a ser explorador sobre a mente brilhante por trás desse magnata. À medida que mergulhamos nas interseções da história, a história de J.P. Morgan nos lembra que o mundo dos negócios é um jogo complexo, onde estratégia e influência se entrelaçam em busca de poder e sucesso.
Convido você nessa jornada de descoberta, desvendando os mistérios por trás dos grandes protagonistas do passado e encontrando inspiração para moldar nosso próprio futuro. Prepare-se para se maravilhar com a teia de relações, as reviravoltas surpreendentes e os triunfos extraordinários que ainda aguardam sua exploração. Abra-se para a curiosidade, alimente sua mente e continue desvendando os segredos daqueles que moldaram o mundo em que viveram. Afinal, a busca pelo conhecimento é um convite irresistível para desvendar os enigmas que permeiam a história da humanidade. Obrigado por nos acompanhar e para mais vídeos como esse não se esqueça de curtir, comentar e nos seguir. Um grande abraço e até a próxima!